discordo de você. Vocês que fazer uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Sejam muito bem-vindos ao programa Olho do Lance. Quero agradecer a presença do Arthur e também do Caleb. E juntos vamos debater sobre a escolha do melhor jogador do mundo, Campeonato Brasileiro e também sobre a Copa Libertadores da América. E para iniciar o programa Olho do Lance, vamos falar exatamente do prêmio The Best da FIFA 2020, que ocorreu na última sexta-feira, onde tivemos a cerimônia onde o polonês Robert Lewandowski foi escolhido o melhor jogador do mundo. Eu gostaria de saber do Arthur se ele concorda com a votação que ocorreu, onde pela primeira vez um polonês chamado Robert Lewandowski conseguiu ser o melhor jogador do mundo, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite, Caleb. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu concordo sim com o título do Lewandowski. Acho que é a coroação de um ano fantástico da equipe alemã, né, do Bayern de Munique. E o Lewandowski que encabeça essa equipe, né? O principal jogador, o que conclui as jogadas, fez um grande ano em números, dentro de campo, ajudando a sua equipe e também em títulos. Foi um ano onde a equipe do Bayern foi uma equipe imparável, uma equipe que esteve à frente fisicamente, tecnicamente, até taticamente em alguns momentos, graças ao Hans Flick. E a equipe conquistou a Champions League e todos os outros títulos que o Bayern conquistou. Então, creio que o título do Lewandowski de melhor do mundo foi sim muito merecido. Há algumas coisas na lista eu ainda não concordo, é claro que vai muito da opinião de cada um e até dos campeonatos que cada um acompanha mais de perto, até para dar opinião. Mas acho que, por exemplo, você tem o Neymar abaixo de alguns nomes na lista, como Sérgio Ramos, ou até o próprio Mané, que não fizeram ano, assim, aquele ano que você fala, nossa, foi um ano fantástico, sendo que o Neymar foi finalista da Champions, jogou muito pelo clube, muito pela seleção. Então, acho que na lista, a gente já teve em outros anos, quando a gente discutia sobre quem levou o título, né? Se a gente concordava ou não. Acho que esse ano, talvez, quem levou o título foi uma unanimidade, mas o decorrer da lista que ficou um pouco polêmico, algumas escolhas, algumas, como dizendo do Neymar, que acabou ficando muito abaixo na lista. Então, acho que a unanimidade desse ano vai ficar mesmo no título, mas no decorrer da lista ainda existem algumas polêmicas. A campanha do Lewandowski foi espetacular, né? Foi campeão da Copa Alemanha, campeão da Liga dos Campeões e ainda foi artilheiro aí. Realmente foi o goleador da temporada 2019-2020. Eu quero saber do Caleb. Caleb, você acha que o Lewandowski tem condições de continuar mantendo a soberania aí por mais 2 anos aí? Ou você acha que não tem outro jogador para disputar essa posição com o Lewandowski? Boa noite, Jorge. Boa noite, Arthur, e a todos que nos acompanham. Eu acredito que o prêmio dado ao Lewandowski foi uma coroação de um grupo. O Lewandowski não é aquele jogador plástico, aquele jogador que você olha assim, nossa, que jogador, você pensa assim, meu Deus do céu, esse jogador é extraterrestre, é fora de série, é absurdo. Não acredito que ele seja esse caso, como Cristiano Ronaldo e Messi são, mas acredito que o sistema todo do Bayern de Munique funcionou muito bem e funcionou em volta dele. Ele era o finalizador, o goleador do time, então mais que merecido o prêmio para ele. Não acho que ele vai continuar a concorrer como o melhor do mundo, até porque eu acho que ele foi muito mais uma peça de uma grande engrenagem do que ele ser a engrenagem com várias peças, vamos dizer assim, ajudando ele. Como foi o caso, por exemplo, do Cristiano Ronaldo na Juve, que ele era o cara que fazia tudo e o time jogava para ele. No
No Bayern, não. Todo mundo fazia alguma coisa e o Lewandowski acabou sendo o finalizador, o cara que guardava o gol, aí terminou com números estratosféricos e acabou levando com muita justiça o prêmio. Eu discordo só da posição do Neymar na relação da lista, ficou muito abaixo. Eu acho que ele podia brigar, não ia ganhar, claro, mas podia estar no top 3 da seleção, juntamente com o Cristiano Ronaldo e Lewandowski. Acredito que o Messi teve um ano pífio, um ano ridículo, quem toma goleada de 8-2, na minha opinião, não pode estar figurando entre os 3 melhores da FIFA, mesmo que ele tivesse feito se ele tivesse tido muitos bons números, o que também não foi o caso, que ele terminou com uma média baixa de gols para o Messi, claro, e o Barcelona passou por um momento muito turbulento, então acredito que o Messi foi mais pelo... vamos colocar o Messi aí porque ele é o Messi, entendeu? Vamos colocar no top 3. Mas fora isso, a disputa do Lewandowski foi o ano da carreira dele, assim como foi de Modric, como foi vários outros que quebraram a dinastia do Cristiano Ronaldo e Messi. Não acredito que irá se repetir, mas acredito que se o Bayern de Munique formar uma engrenagem, continuar com essa engrenagem, pode ser que mais melhores do mundo venham vindo ao Barça, como o caso do Kimmich, que foi um excelente, excepcional meio-campista e lateral, e no caso o Thiago Canto, que saiu, foi para o Liverpool, se ele continuar a manter o nível, ele pode, quem sabe, figurar pelo menos entre o top 3. Mas ainda acho que os próximos anos vão ficar entre Neymar, Mbappé, Haaland, pode figurar se ele for para um clube melhor. Eu concordo também. Perdão, Arthur. Eu acredito que a equipe do Bayern de Munique contribuiu para o êxito, para o sucesso do Lewandowski. Acompanhando a trajetória do Lewandowski, nesse final de semana, a gente vê que o Lewandowski ele passou por momentos difíceis na vida. Superou e chegou ao ápice jogando futebol merecedor. Eu acredito que essa escolha do Lewandowski foi por tudo aquilo que ele construiu na temporada 2019-2020. Infelizmente, o Cristiano Ronaldo foi o que mais aproximou do Lewandowski, em termos de número, em termos de conquistas. Já o Lionel Messi ficou muito abaixo, praticamente aí não merecia também, na minha humilde opinião, não merecia, então, ocupar aí, ficar entre os 3 candidatos aí. E eu esperava que o Neymar pudesse também fazer parte desse trio e, quem sabe, chegar aí próximo ao Lewandowski. Mas, bola que segue e vamos aguardar aí para a próxima temporada. Arthur, você gostaria de complementar alguma coisa, Arthur? Não, se a gente fosse ficar conversando aqui sobre a administração, né, a diretoria do Bayern de Munique, a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso. Realmente, é uma diretoria que vem promovendo grandes acertos. Você tem, por exemplo, a aposentadoria do Lan é lógico, eles tentaram lapidar o Weiser na lateral, não foi talvez muito bem sucedido, mas você tem uma lapidação quase que perfeita do Kimmich, você tem a criação de todo um sistema, você tem jogadores que chegaram, o Gnabry chegou a muito barato ao Bayern de Munique, Lewandowski veio praticamente de graça, o Bayern agora pegou o Sané do Manchester City também, não por um preço catastrófico, como a gente vê em algumas contratações. Então você tem a diretoria do Bayern montou um elenco tão forte que o Coutinho, apesar de não estar bem, ele era banco na equipe. Mesmo que voltando de lesão, o Coutinho era banco na equipe. Então, assim, é um time que o conjunto é muito forte, mas porque a administração, a diretoria do Bayern também merece aplausos por tudo que vem fazendo. Então, não é aquela equipe que você olha, por exemplo, como talvez o Barcelona, se o Messi tivesse saído nessa janela de transferências, uma grande dúvida cairia sobre o Barça, se o Barça conseguiria seguir disputando na La Liga, na Champions League a curto prazo, porque equipes grandes sempre se reestruturam a longo prazo, como a gente vem vendo, como o caso das equipes italianas, o Milan, a Inter de Milão, que vem fazendo uma reestruturação. No caso do Bayern, não sobra dúvidas de que talvez quando o Miller fosse aposentar,
assim como foi com o Robin, o Ribéry, quando saíram, que outros jogadores virão e que eles vão ser lapidados de acordo com o que o Bayern precisa para a equipe continuar competitiva e brigando lá no topo. Então, acho que a diretoria do Bayern de Munique tem grande porcentagem no sucesso da equipe nesses últimos anos e nessas últimas temporadas. Ô Jorge, rapidinho. Não só a diretoria, mas também o técnico, o Flick, tem um dedo muito importante nesse time. E eu achei um absurdo. Até o próprio Klopp achou que não iria ganhar o prêmio de melhor técnico. Eu achei praticamente inexplicável o Flick não ter ganho o prêmio de melhor técnico do mundo. Mas aí é coisas que só a FIFA faz. Aquele gol do Son também, para mim, não era para ser o gol Puskás. Para mim, dos 3 gols, era o menos bonito, vamos dizer assim. Então, do Arrascaeta e do Suárez. Se o Suárez ganhasse, não é porque eu sou flamenguista, não. Mas se o Suárez ganhasse, eu ia ficar, ok, um gol de calcanhar, sem olhar para o gol de cavadinha. Ok, dá para perder para um gol assim, não é absurdo. Não, Agora, aquele gol do Son, Messi, por exemplo, faz direto, todo jogo o Messi faz um gol daquele, que também para mim não é grandes coisas, para mim é só sair correndo, dando um tapa para frente. Mas tudo bem, né? É coisas da FIFA que a gente nunca vai entender. A gente pode, sobre a escolha dos técnicos, a gente também poderia até contestar a escolha do Bielsa para as listas finais de melhor do mundo, Nada a ver, nada a melhor ver. técnico do mundo. Não que o Leeds tenha um grande elenco, né? Realmente não é. É um dos elencos talvez mais fracos da Premier League. Mas você tem uma defesa que toma 3, 4 gols todos os jogos, que na primeira temporada do Bielsa ele não conseguiu subir da segunda divisão inglesa. Tudo isso a par com uma temporada quase que perfeita do Jorge Jesus no Flamengo. Então, assim, realmente a FIFA toma algumas escolhas e algumas decisões em seus prêmios que são bem questionáveis. Para mim, as duas grandes decisões que ficam questionáveis desse ano fica por parte do Bielsa na escolha de melhor técnico do mundo. Acho que muitos técnicos acima dele, assim como talvez o próprio Gasperini, que fez e vem fazendo um ótimo trabalho na Atalanta, reerguendo a equipe no campeonato italiano, chegando longe na Champions League com um elenco talvez mais fraco do que assim, o elenco da Atalanta não é fraco, é um bom elenco com bons nomes, mas se você for comparar, por exemplo, do Bayern de Munique que a gente estava conversando, é um elenco que fica abaixo e realmente é uma equipe que tem um ataque muito bom, vem fortalecendo a sua defesa. Então, assim, as escolhas da FIFA são, às vezes, até que engraçadas. Você não consegue entender muito bem qual o critério que eles utilizam. Parece que, assim, vamos dar o prêmio pro Bielsa, porque o Bielsa fez bonito ali no Leeds, na Inglaterra, beleza. Só que tem outros trabalhos sendo feitos no mundo que também mereciam receber uma atenção maior da FIFA. Concordo plenamente com o Arthur, com o Caleb. São alguns critérios, né, adotados pela FIFA que a gente fica aí, não consegue entender, né? E aí acontecem algumas injustiças. Como vocês já mencionaram muito bem, a questão dos treinadores. Tivemos treinadores com um trabalho com maior êxito e não foram relacionados, né? Então, infelizmente, a FIFA acaba tomando essas condutas e que muitas vezes acaba causando injustiça com muitos profissionais da área do esporte. Muito bem. Queria argumentar aqui que desde 2009 o Brasil não tem mais um representante. Kaká, em 2009, consagrava como o melhor jogador do mundo. Eu gostaria 2007. De saber do Caleb e do Arthur, 2007, né? Depois do Kaká, nós não tivemos mais representantes brasileiros como o melhor jogador do mundo. Vocês acreditam que na próxima temporada, com o Neymar ou com outro, com o Coutinho, de repente pode ter um brasileiro aí também no prêmio The Best na próxima cerimônia da FIFA? Dado, se for brasileiro, vai ser o Neymar. Porque, a menos que, sei lá, nossa, caia um meteoro e apareça outro Neymar aqui no Brasil e exploda e faça 200 gols. Aí a gente pode conversar, mas dentre esses que tem hoje, o Neymar é o único possível que vai disputar. Porque você pega o Coutinho é bem meia boca para disputar o melhor do mundo.
Não tem outro brasileiro. Talvez o Casemiro, se fizer uma grandíssima temporada pelo Real Madrid. Só que o Real Madrid não tá lá essas grandes coisas. Então você vê o Brasil está bem defasado de grandes craques e só tem o Neymar. Não que seja um candidato ruim, mas é só um no meio de tantos jogadores. Tinha época que o Brasil figurava com o Ronaldinho, o Ronaldo, o Rivaldo, todo mundo disputando. Tinha muito mais chance de um brasileiro se sagrar o melhor do mundo, mas se não for o Neymar, eu não acredito que tenha outro tão cedo na seleção para conseguir esse prêmio, não. Eu creio que o Neymar, ele perdeu, assim, talvez grandes chances já de alçar voos mais altos na carreira, talvez pelo psicológico que ele tinha. O seu estilo de jogo, de cair muito, de sofrer faltas muito longe da área. Às vezes ele acaba, não que a culpa é dele, por exemplo, quando alguém como o Thiago Mendes comete uma falta como a falta que ele cometeu no final do jogo. A culpa não é do Neymar, a culpa é exclusivamente do jogador que vai e comete aquela falta desleal sobre o seu companheiro de trabalho. Mas acho que o Neymar, ele tomou algumas decisões na carreira dele que são bem questionáveis e que talvez fizeram com que ele fosse caindo um pouco, não de produção, mas caindo um pouco sob o olhar de craque, propriamente dizendo. Talvez essa temporada seria a maior chance do Neymar de conquistar o título de melhor do mundo, porque chegou sendo protagonista de sua equipe, chegou a uma final de Champions League, poderia ter brigado, mas talvez aos olhos da FIFA ele merecia apenas um 8º lugar na lista, coisa que talvez nós não entenderemos tão cedo. Sobre o futuro, talvez temos exportado muitos jovens para fora, como Rodrigo, Vinícius Júnior, o Reinier. É uma leva forte de jovens que vem saindo, mas são jovens que saem muito cedo e que talvez não conseguem ter uma lapidação perfeita aqui dentro do Brasil, no seu estilo de jogo, na sua cabeça, em uma perspectiva de carreira. Então, creio que assim, a gente tem exportado muitos jovens, mas a gente não tem exportado mais jovens que vão ser protagonistas para os clubes, pelo menos não por enquanto. Talvez em um olhar de futuro, com uma evolução maior, talvez do Rodrigo, que vem fazendo, assim, alguns bons jogos, depois faz uma sequência não tão boa, mas talvez em uma perspectiva de futuro, a gente ainda tem bons nomes, então a gente talvez possa vir a brigar, não tão cedo, mas possa voltar a brigar constantemente pelo prêmio de melhor do mundo, com algum craque que surja ou com a evolução de alguns que já estão na Europa. Estou convicto, tanto com o comentário do Arthur como do Caleb. O Neymar hoje é o único jogador brasileiro que poderá aí, a exemplo do Romário, do Rivaldo, do Kaká, do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno, a conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. Esperamos que o Neymar possa amadurecer mais, né, e tomar um rumo certo à carreira, que futebol ele tem. Qualidade tem, não tem nem o que discutir aqui, mas depende muito do psicológico do Neymar também. Muito bem, depois de um debate aí muito legal sobre o prêmio de melhor jogador do mundo, agora nós vamos para a Copa Libertadores da América. O jogo ocorrido na Vila Belmiro, onde o Santos acabou atropelando a equipe do Grêmio, do Renato Gaúcho, por 4-1. Eu gostaria de saber do Caleb, a equipe do Santos hoje, uma equipe formada por jogadores jovens, com alguns jogadores experientes, e de repente, Caleb, atropela a equipe do Renato Gaúcho e está aí praticamente a 2 jogos, e pode aí pintar uma zebra, quem sabe campeão da Libertadores, Caleb? Ô Jorge, eu não acredito que será campeão, não. Mas é muito bom ver o Santos nesse ritmo, porque o Santos é aquele time que todo mundo gosta do Santos. Você pode torcer para qualquer time, não sendo de São Paulo. Todo mundo gosta do Santos, todo mundo gosta do Neymar que veio de lá, do Robinho, do Pelé, nem se fala. Então o Santos é um time que todo mundo gosta. E se tá lá e se é contra o Renato Gaúcho, é sempre mais gostoso torcer contra o Santos. Porque, vamos combinar, é só o Renato Gaúcho ficar quieto, que ele teria uma chance muito maior. Mas ele foi me inventar de falar que ele é o melhor futebol do Brasil. E disso aí ele não entende muito bem, e ele já devia estar ciente que quando ele fala isso, ele zica o próprio time.
ele zica de uma maneira absurda. Porque ele achou, nossa, eu vou falar agora do Santos, porque o Santos não é o Flamengo de 2019, de Jorge Jesus que me meteu 5. Mas aí ele fala, e o Marinho tá numa fase absurda. O Marinho tá jogando demais. O time do Santos, quando pega na Libertadores, o time do Santos está jogando muito bem, com exceção do último jogo das quartas de final. Mas o Santos está jogando muito bem e é uma grata surpresa estar na semifinal. Não era meu voto se você falasse assim, no início da competição, quais os quatro últimos times da Copa Libertadores? Não falaria nem Santos, nem de longe. Mas é muito bom ver o Santos brigando. Claro que não tem um elenco tão forte, então tem que priorizar a Libertadores, mas é gostoso de ver o Santos jogando, o Santos passando o carro em cima do Grêmio, porque o Renato Gaúcho, com aquela cara no banco de reserva, não tem preço de ver. Se me falar assim, nossa, ano que vem vai ser Flamengo e Grêmio na semifinal da Libertadores, nossa, já estou feliz de novo, porque é só ele falar que vai ser o melhor futebol da América que a gente passa. É bem isso mesmo, Caleb. Eu gosto também da equipe do Santos. O Santos é uma equipe que tem aí uma história muito grande, o mesmo acontecendo com as demais equipes brasileiras, com todo o respeito. Mas a equipe do Santos é uma equipe que identifica, né, com o torcedor e com os demais torcedores das outras equipes também. Agora, essa vitória do Santos sobre o Grêmio eu não esperava. Mas o Santos havia jogado muito bem lá em Porto Alegre. Então, o empate em Porto Alegre foi muito importante para que o Santos pudesse acreditar e jogar um futebol de altíssimo nível e conseguiu fazendo 4-1 na equipe do Renato Gaúcho. Eu quero saber agora do Arthur, o Santos espera um vencedor entre Racing e Boca Juniors. Quem passar vai ser um páreo duro para a equipe brasileira, para a equipe do Santos. Arthur, você acredita que o Santos poderá surpreender diante ou do Boca Juniors ou até mesmo do Racing? Acredito que a essa altura do campeonato o Santos não seria nem talvez uma surpresa muito grande, né? Mas assim, peraí que tava falando de 2 lugares, agora voltou. Mas acredito que a equipe do Santos, devido a tudo que vem fazendo nessa temporada e até agora, mais nessas quartas de finais contra o Grêmio, essa vitória maiúscula por 4-1, mas a equipe do Cuca vem se encontrando. É uma equipe que tem uma marcação muito forte, como a gente viu no lance do primeiro gol, logo no início, na saída de bola, que o Santos faz uma pressão muito boa, essa marcação individual muito forte, até nas jogadas de escanteio, nas bolas paradas, o Santos vem fazendo uma marcação muito forte, e eu acho que a gente analisa muito o Boca, até o próprio River Plate, que vem melhor, mas a gente ainda analisa muito essas equipes por conta do nome que elas carregam na própria Libertadores, por serem equipes gigantes. Mas se a gente for analisar o Boca Juniors vem até aqui tropeçando um pouco. Não é uma equipe que chegou, assim, é lógico, passou em primeira do seu grupo, mas não é aquele Boca que você via antes, que você olhava e você falava assim, nossa, o Boca vai ser campeão esse ano. Esse ano não tinha isso. Você sabia que quando o Boca cruzasse talvez com o Flamengo, que acabou sendo eliminado pelo Racing, mas você sabia que o Boca contra o Inter do Cudê talvez poderia ser eliminado, se passasse contra o Flamengo, não era favorito, e eu acho que o Boca passando para enfrentar o Santos, também não vejo o Boca assim, como aquele com grande favoritismo contra a equipe da Vila Belmiro. Acho que o Santos pode sim, talvez assim, surpreender, né? Mas creio que o Santos pode chegar a uma final e, assim, como a final é jogo único, a gente pode até dizer que o Santos tem boas chances, sim, de sair campeão da Libertadores de 2020. Acho que é assim, muito difícil de falar agora, já que os jogos ainda vão ser só lá para fevereiro e tal, e até também muito difícil da gente discutir como vão chegar as equipes, mas se você for analisar, o Santos, antes da partida da semifinal, ele vai ter umas semanas de descanso, ele vai poder ajustar ainda mais contra quem ele for enfrentar, já conhecendo o seu adversário. Então eu creio que o Santos, assim,
Não que vai ser uma surpresa, mas eu creio que o Santos pode sim chegar na final e chegar bem para enfrentar qualquer equipe que tiver pela frente. O Santos dentro de casa é muito forte e fora de casa, devido ao seu conjunto e também devido ao Marinho, Soteldo e algumas peças de bastante qualidade por parte do Santos, acho que o Santos pode sim talvez sair até campeão da Libertadores 2020. Eu vejo hoje o Santos na frente hoje das equipes argentinas. Pelo fato que na Argentina, o campeonato lá, eles estão, devido à pandemia e tudo mais, eles não voltaram 100% como houve aqui no Brasil. Então as equipes da Argentina estão passando por esse processo ainda, o que não acontece nas equipes brasileiras. Então o Santos está, na parte física, o Santos hoje está à frente das equipes, tanto do Boca Juniors, como também da equipe do Racing. Eu acredito que vai ser um duelo muito interessante aí, independente do vencedor desse jogo, o Santos terá um compromisso aí bastante difícil, mas com o coletivo, com o trabalho eficaz do Cuca, essa equipe tem muito a apresentar ainda. E vamos torcer para que o Santos possa, então, fazer um bom jogo no próximo compromisso. Só aguardo o resultado agora. Com certeza um páreo duro, sim, para a equipe do Santos, mas tem futebol. E olha, essa equipe do Santos está motivada, jogadores compraram a ideia do técnico Cuca, que para mim hoje é muito além de um treinador, é um paizão dos atletas, conseguiu ali fazer com que o time engrenasse, que ganhasse todo um clima de disputa, e o Cuca vem também fazendo um revezamento muito legal nesse Campeonato Brasileiro, está focado na Libertadores, e com isso o resultado na Libertadores praticamente é 100%. Então, a expectativa é que o Santos possa, então, fazer um belo jogo, ou contra o Boca Juniors, ou contra o Racing. Muito bem, nós vamos parar para o intervalo, e daqui a pouquinho nós voltaremos para falar ainda de Campeonato Brasileiro, falar exatamente do jogo entre Palmeiras e Internacional e principalmente do jogo entre Flamengo e Bahia. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do próximo bloco. É rapidinho, daqui a pouquinho voltaremos para o segundo bloco do programa Olho do Lance. Estamos voltando para mais um bloco do programa Olho do Lance. Vamos falar exatamente do Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio no último sábado, a equipe do Palmeiras acabou sendo surpreendida pelo Internacional e conheceu mais uma derrota. Eu gostaria de saber do Caleb, o Palmeiras está focado na Copa do Brasil, na Libertadores? E se já jogou a toalha no Brasileirão, Caleb? Ô, Jorge, é aquele negócio que eu te falei. Eu acho que a ideia do Palmeiras era seguir firme nas 3 competições. Só que é aquele negócio, o Palmeiras, eu falei do programa passado, o Palmeiras não pegou time difícil. Quando pegou, não ganhou. Aí tem que ver se é o Abel, o português, não está conseguindo fazer esse time render contra grandes times. Como é que está acontecendo? Porque até agora, todos os jogos contra times um pouco mais melhores, eles têm tomado um pau, mas assim, tem a desculpa de ter sido a Libertadores e tudo mais, que vai pegar um time realmente difícil, um time que é o River Plate, um time muito difícil, que vai pôr à prova o ano inteiro do Palmeiras, porque a Libertadores do Palmeiras foi uma mamata completamente. Então é meio fácil você falar que o Palmeiras está na semifinal. E na Copa do Brasil, que vai pegar o América Mineiro. O América Mineiro não é esse time todo, tipo, é um bom time, tanto que está na semifinal, tem um bom técnico, só que o Palmeiras, na teoria, entra como favoritaço e o América como franco atirador. Tem que ver se esse time do Palmeiras não vai pipocar, como vem pipocando em decisões durante esses últimos anos.
O Abel ele tem que ajeitar esse time para no Brasileirão pegar a quarta vaga que está pingando. Todo mundo está ali na quarta vaga querendo pegar, o Grêmio, o Fluminense também tá. O Abel tem que dar um jeito de pegar e matar esse leão logo, porque não é garantia nem de Libertadores nem da Copa do Brasil o título que levará a vaga direta para Libertadores do ano que vem. Eu gostaria de saber do Arthur, né? Como ele analisa esse novo momento da equipe internacional que, pela Libertadores, acabou ganhando do Boca Juniors, mas acabou perdendo as penalidades. Mas que nos 2 últimos jogos vem conseguindo aí vitórias. Será que é o momento do trabalho do Abel Braga que está evoluindo? Ou o Internacional ainda carece aí de um tempo maior para deslanchar aí no Campeonato Brasileiro, Arthur? Acho que é uma vitória muito importante se a gente for ver, porque é um confronto direto, você soma os 3 pontos e não deixa o seu adversário pela vaga da Libertadores somar os 3 pontos deles. Acho que é uma vitória importantíssima, porque o Inter, se perdesse, seria mais uma derrota sob o comando do Abel Braga. Então, talvez é uma vitória contra a equipe do Palmeiras, uma equipe que vinha fazendo bons jogos com o Abel Ferreira. Talvez é uma vitória que pode mudar um pouco o espectro do Inter para o restante do campeonato. Falando um pouco até sobre o Palmeiras, sobre você estar no Libertadores, pegar o River Plate, acho que algo que pode contar a favor do Palmeiras e do trabalho do português, do Abel Ferreira, é o fato também, assim como eu disse contra o Santos, a distância das semifinais, que só ocorreram lá para fevereiro. Então, com isso, a gente vê o Marcelo Gallardo é um grande treinador, talvez o melhor treinador que esteja atuando hoje na América, mas o trabalho dele no River Plate talvez é um trabalho que não tenha mais uma evolução. É uma grande equipe que vem muito bem taticamente, mas talvez é um trabalho que não tenha mais uma para onde evoluir. Ele pode, é claro, fazer alguns ajustes de acordo com a equipe que ele vai enfrentar, pode talvez promover alguma mudança diferente ou algum estilo taticamente adotado pela sua equipe, mas acho que o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras tende a evoluir muito mais nesse período do que o trabalho do Marcelo Gallardo no River, e isso pode contar a favor da equipe alviverde, essa distância até as semifinais da Libertadores. E o D'Alessandro, grande ídolo argentino, que... Tá mutado, Jorge? Agora mutou, Jorge. Ih, ficou mutado. Calma, agora mutou, Jorge. E ele tá falando. Jorge. Tá falando mutado. Eu acho que nem tá ouvindo a gente. Será? Aí, agora Aí. Sim. Agora desmutou. Problemas técnicos. Repete aí a pergunta, Jorge, que eu não sei se foi para mim ou pro Arthur. É que você tava com o microfone mutado. Aí falou... Perdão aí. Então, eu gostaria de saber da importância do D'Alessandro, que acabou encerrando seu ciclo no Internacional, após 12 anos aí de trabalho na equipe do Internacional. Ixi. Jorge. Problemas técnicos novamente. Então, Jorge, Arthur, fala um pouco do D'Alessandro aí. Ô Jorge, o seu microfone mutou de novo. Não. Aí de novo é uma pergunta, não. Não, mas não sei o que aconteceu, Jorge, mas o seu mutou de novo, você tava, tipo, no meio da fala, você nem relou no microfone. Volta no normal como estava aqui antes, vamos ver. Resolvendo problemas técnicos em uma chamada do Zoom, reflexo da pandemia. Tá normal agora? Agora Tranquilo. Oh, que coisa, hein? Bora? Não,
Você estava falando sobre o D'Alessandro, acho que é muito engraçado, né? Assim, o Inter fez ia fazer a salva de fogos aos 10 minutos, e logo aos 10 minutos coincidiu do Inter marcar o primeiro gol. Então, assim, a homenagem foi muito bonita, e o Inter ainda deu sorte de ter feito um gol logo na hora da homenagem. Então, tudo ficou ainda mais bonito, né? Tudo se combinou perfeitamente para que tudo desse certo na despedida do D'Alessandro. E o Dale merece, né? Um grande jogador do Inter, talvez um dos maiores nomes da história do Internacional, participou de várias conquistas, não dá nem para contar. Se for aqui falar, vai ficar um tempão aqui. O D'Alessandro, aquela carequinha dele, mereceu aquele gol nos 10 minutos, mesmo que não foi dele. Se fosse dele também, parou também, né? Ele já nem sai do Internacional. Mas ele merece, é um grande jogador e é ídolo no Internacional de toda a torcida. Muito bem, após falar aí da vitória do Internacional sobre a equipe do Palmeiras, agora vamos falar exatamente do grande jogo que ocorreu ontem entre Flamengo e Bahia. A equipe do Flamengo acabou vencendo o Bahia por 4-3, mas um jogo marcado por muitas discussões, injúria racial, demissão do técnico Mano Menezes. Olha, que jogão, hein? E sem falar dos belos gols que ocorreu nessa partida. Eu gostaria de saber do Caleb, como torcedor, como jornalista, como ele analisa a vitória do Flamengo por 4-3 frente à equipe do Bahia, Caleb. É muito engraçado você falar assim, você pegar assim, antes do jogo, você falar assim, Caleb, você acha que vai ficar de quanto? Se você me contasse que ia ficar de 4-3, eu já infarto ali no meio antes do jogo, no sofá, e deito, que não tem condições. Primeiramente, o juiz, pelo amor de Deus, vamos nem comentar aquela expulsão do Gabigol. Ok, ele xingou, mas se você for expulsar todo mundo que xingar no campo, você vai sair com 3 jogadores, vai ficar goleiro brincando de gol a gol. Não tem condições. Isso se o goleiro não xingar. Não tem condições você fazer um negócio desse. Mas a parte disso, porque você tem aquela parte que você fala, pô, o árbitro vai perder o comando do jogo. Então, por mais absurdo que eu ache que seja a expulsão do Gabigol, é justificável. Outro problema que teve o árbitro é não saber, na minha opinião, conduzir o lance da injúria racial entre o Gerson e o Ramires, e o meio-campista do Bahia. E já deixando aqui minhas duras críticas ao Mano Menezes pelo comportamento pífio que ele teve durante esse momento do jogo. Outra crítica que eu faço à arbitragem é no 4º gol do Flamengo. Realmente, eu acho que teve um puxão do Felipe Luiz, mas paciência, o Flamengo não é culpado de nada. O Pedro foi lá, deu aquele passe de calcanhar, vamos fingir que foi um passe de calcanhar, não foi um domínio errado. E o Vitinho, que eu nunca critiquei, que a torcida do Flamengo ama, o Vitinho meteu um golaço de cobertura, e foi um jogo sensacional, com muitos gols. Aquele gol do Gilberto do Bahia foi absurdo. Eu que nem sou torcedor do Bahia, meu Deus do céu, fiquei doido com aquele gol. Aquele gol, o Gilberto contra o Flamengo, ele resolve fazer gol todo jogo. Eu acho que ele tá fazendo média com o Marcos Braz para contratar ele. Só pode, que não tem condições o cara marcar todo jogo contra o Flamengo. Mas, tirando o fato dos lances absurdos da arbitragem, foi um grande jogo. Mesmo com a menos, o Flamengo conseguiu buscar o resultado. O Bruno Henrique jogou muito. Toda aquela correria, meteu... Nossa, foi um jogaço digno de aplaudir de pé, talvez até o melhor jogo do campeonato. Eu gostei muito também do jogo, foi um jogo muito disputado entre as duas equipes. O Bahia saiu atrás do resultado, conseguiu o empate, e aí ganhou condições até de fazer o 3º gol, mas depois da parada da injúria racial, realmente aí foi um divisor de águas, onde a equipe do Flamengo acabou depois fazendo mais 2 gols, e aí acabou confirmando a vitória por 4-3. Eu gostaria de saber do Arthur.
A equipe do Bahia foi uma equipe aguerrida em campo, buscou o gol, mas infelizmente não conseguiu sair com a vitória. E hoje o time está na zona de rebaixamento ali, uma situação bastante complicada. E ainda, Arthur, teve a demissão do técnico Mano Menezes. O que falar desse Bahia na temporada 2019-2020? Não, sobre o jogo de ontem, antes de eu dar minha opinião sobre a equipe do Bahia, eu acho que é muito engraçado quando a gente vê uma situação como a de ontem, um caso de racismo contra um jogador, sempre tem aquele pessoal que vai e comenta assim, ó, nossa, mas como o futebol tá chato, né? Nossa, quanto mimimi. Eu acho até engraçado esses comentários que geralmente costumam fazer, que ontem essa turma de comentários foi encabeçada pelo Vampeta, né? O criador dos apelidos de Bambi contra o São Paulo. Então, que já não tem um bom histórico, e ontem acabou dizendo, num programa de debate, acabou dizendo algumas coisas, fazendo algumas comparações meio que nada a ver, e assim, ele foi um dos que disse que, mas o futebol tá muito chato, né? Eu acho engraçado. Ontem a gente teve um jogo de 7 gols, viradas, a gente teve golaços, a gente teve duas equipes que jogaram muito bem, a gente teve tudo que uma partida de futebol precisa ter. E o futebol tá chato porque você não pode xingar alguém de negro. Será que é isso que deixa o futebol chato? Para mim, futebol chato é jogo 0-0, quando nenhuma das duas equipes quer propor o jogo, ou quando uma das equipes se monta atrás da zaga e não quer jogar, simplesmente joga com o regulamento embaixo do braço. Para mim, isso é futebol chato. Agora, quando um jogador vai chamar o outro de negro, para mim não é chato. Isso não é, mas o futebol tá chato. Não, para mim, o futebol está racista e precisa cada vez mais discutir essas pautas sociais, porque os jogadores precisam entender a força que eles têm em sua voz. Eles precisam entender isso, assim como o Paulão disse em sua entrevista, e como o Gerson foi muito bem e denunciou, não só na entrevista, mas também dentro do campo, a injúria racial que havia sofrido. Então, novamente, será que realmente é isso que deixa o futebol chato? Você não poder fazer esse tipo de brincadeira, que a gente nem pode chamar de brincadeira, a gente já está em 2020, é o século XXI. Será que hoje a gente ainda vai continuar carregando esse dogma de que, não, mas no futebol é assim mesmo, o futebol não é um mundo paralelo, ainda são seres humanos e, acima de tudo, seres humanos em seu local de trabalho. Então, o que me indigna, além da situação de racismo, ainda é quando a gente se depara com uma situação dessas, a gente tem esse tipo de comentário, que é que o futebol tá chato. Então, realmente, assim, é complicado demais a gente falar sobre isso, porque é algo que chega até a cansar o número de vezes que a gente acaba se deparando com esse tipo de situação. Voltando para o aspecto, né, de futebol jogado dentro das 4 linhas, a equipe do Bahia que, como a gente discutiu em outros programas, tem boas peças, mas que não conseguiu jogar com o técnico Mano Menezes, que agora foi demitido após 5 derrotas seguidas, né? Então, assim, acho que a equipe do Bahia para o final do campeonato talvez seja uma equipe que não consiga nem brigar ativamente por Sul-Americana e vai acabar tendo que brigar para não cair, porque a equipe vem fazendo péssimos jogos, né? Assim, fez um período de partidas muito mal e agora até que se restabilizou ontem, fez uma boa partida, né? Acabou marcando 3 gols contra a equipe do Flamengo, por até um certo tempo estava na frente do placar, mas ainda assim saiu com a derrota e o futuro talvez não seja nada positivo para a equipe baiana. Dá para a gente cravar aqui que é o momento da era Rogério Ceni no Flamengo, com todo esse deslanchar da equipe do Flamengo na temporada 2020 e 2021? Assim, eu acompanho muito o trabalho do Rogério Ceni, acho ele um grande treinador, né? Acho ele um cara que talvez para o futuro seja um dos grandes treinadores brasileiros, mas acho que ainda é um pouco cedo para a gente cravar a era Rogério Ceni no Flamengo. Talvez se o Rogério Ceni conseguir uma remontada no Campeonato Brasileiro e tirar o título brasileiro do São Paulo, conquistar o Brasileirão pelo Flamengo, aí acho que sim, a gente pode dizer que a era Rogério Ceni começou na equipe da Gávea.
Muito bem, concordo plenamente, Arthur. Eu quero dar meu boa noite ao grande Rafael Araújo, que vai participar também com a gente. Rafael Araújo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Arthur. Boa noite, Caleb. Infelizmente, hoje não posso estar diretamente com vocês o programa inteiro aqui. Tive um contratempo, acabei não podendo participar hoje, mas estou entrando aqui de penetra no nosso programa de hoje para fazer um breve comentário aí geral sobre as pautas que a gente falou hoje. Vi aí, pude perceber que estavam falando do Flamengo, então vou começar falando desse jogão que foi Flamengo e Bahia. Talvez, para mim, na minha visão, puxando pela memória aqui, que já não está tão boa, se não o melhor jogo desse campeonato, viu? Com várias nuances, muita emoção, um jogo que teria tudo para ser um jogo até tranquilo, se você for parar para ver. O Bahia briga lá embaixo, o Flamengo briga lá em cima, o time do Flamengo se acertando, mas aí entrou o árbitro, que deu o vermelhinho lá para o Gabigol. Assim, eu acredito que ele foi um pouco muito duro nessa expulsão, acho que pegou pesado, acho que poderia um amarelo caberia legal e deixava o jogo rolar. Mas, por outro lado, também, o seu Gabigol, agora é Gabi, né? O Gabigol, ele peca, às vezes, pela indisciplina. E não é a primeira vez que ele é expulso. E acabou prejudicando muito. O Flamengo ficou muito prejudicado. Tá certo que fez o gol, fez valha técnica. O Gerson jogou por 2, até por 3. Daqui a pouco vou chegar mais no Gerson. Mas a verdade é que o Bahia foi buscar o jogo e conseguiu a virada no segundo tempo, né? Bruno Henrique, mais uma grande partida também, Bruno Henrique. Mas o Flamengo sentiu o jogador expulso e o Bahia virou 3-2, né? E aí que teve aquele lance, né? Aquele lance do Gerson, que ele acusou o Rossi lá de racismo. O Ramírez. Isso, Ramírez. O Rossi foi lá no final do jogo. E é engraçado que vira e mexe é um jogador latino, né, envolvido, assim, cara. Eu acho curioso, que é sempre um jogador meio que latino que é envolvido. Os caras, você vê, às vezes tem casos lamentáveis aí, o pessoal vai em alguns países aí, o pessoal fica imitando macaco. É uma coisa feia. Infelizmente aconteceu isso aí. Eu acho que o Gerson não teria... O Gerson é um cara grande demais hoje. Não precisaria disso, ficar inventando uma coisa dessa para ficar fazendo malandragem, como o seu Mano Menezes falou, e não precisava disso. E é algo que tem que ser apurado. Mas eu acredito que o Gerson não ia inventar um negócio desse assim, de graça. E a postura do seu Mano Menezes, mais uma vez, lamentável. O Mano Menezes, às vezes, para mim, é uma pessoa meio que tóxica. Ele vai dar a entender que vale tudo para vencer, e a coisa não é bem assim. E aí, hoje, eu acho que ele teve uma atitude um pouco baixa ontem e tá aí, hoje está na rua, né? Mais pelo resultado. Mas, no final das contas, Pedro entrou, fez uma grande partida, assim que entrou, empatou o jogo, deu um passe, vai-se dizer, se foi por querer ou sem querer, para o Vitinho, que, pai e senhores, né? O Vitinho, tão criticado, fez o gol dessa virada. Reclama-se muito que no início desse lance tenha tido aquele lance do Rossi, né? Que o Felipe Luiz fez falta nele. Acredito que não achei falta. Achei que o Rossi se escora no Felipe Luiz e o Felipe Luiz malandramente deixa o Rossi cair e prossegue com a jogada que sai o gol do Flamengo. Eu acho que 4-3, um jogão de bola, muita emoção, polêmica, e esse foi o campeonato, esse foi, para mim, o principal jogo do Campeonato Brasileiro. Jorge. Muito bem, Rafael Araújo, suas considerações aí sobre o Campeonato Brasileiro, 26ª rodada, e com muitas polêmicas, sobretudo no jogo de ontem entre Flamengo e Bahia, onde o Flamengo acabou vencendo por 4-3, e aí já aproximando aí do líder São Paulo. Muito bem, na minha opinião, foi um jogo excelente também. Eu só não concordei com a expulsão do Gabigol, mas hoje, observando melhor as imagens e os comentaristas também, o Gabigol foi muito infantil, né? Foi uma injúria moral contra o árbitro, e com isso ele não teve outra alternativa a não ser um vermelho.
Alguns jornalistas questionaram também que poderia ser um amarelo, depois ficar naquela conversa, mas o árbitro da partida resolveu logo expulsar o jogador Gabigol, e aí deixou o Flamengo com um jogador a menos, mas a equipe foi muito aguerrida em campo, e aí entrou, né, o trabalho do Rogério Ceni, onde a equipe reconstruiu novamente e conseguiu essa avassaladora vitória por 4-3 e acabou com a demissão do técnico Mano Menezes. Muito bem, agora nós vamos para o troféu da semana, né? O troféu Abacaxi. Eu quero iniciar aqui com o Arthur. Para quem vai o troféu Abacaxi, Arthur? O meu troféu Abacaxi vai para o Índio Ramírez, do Bahia, né? Para que espero que essa situação não volte a se repetir. Então, não por parte dele, talvez que ele nem volte a jogar pela camisa do Bahia, mas espero que a situação não volte a se repetir nem no Campeonato Brasileiro e nem em nenhum dos campos de futebol do mundo. Então, meu troféu de Abacaxi vai para o Índio Ramírez. Caleb, e aí? Para quem você indicaria o prêmio Abacaxi? O meu vai para o Mano, porque eu acho que pior que... Se é que tem alguma coisa pior que ofender alguém com racismo, é defender e ainda desmoralizar, tentar diminuir e minimizar a acusação de alguém que sofre. Então vai para o Mano, porque eu achei umas palavras bem babacas do Mano, o cara foi bem escroto. E vale a pena até chamar a atenção que não é a primeira vez que o Mano Menezes se dirige a alguém dessa forma. O Mano Menezes, em outra partida do Campeonato Brasileiro, chegou a se referir ao árbitro como vagabundo. Então, já não é a primeira vez que o Mano Menezes falta com respeito com outra pessoa dentro do campo. Então, concordo com o Rafael. Acho o Mano Menezes uma pessoa muito tóxica e, como eu também vou naquilo que o Rafael disse, que às vezes coloca a vitória acima de tudo. Então, acho que nesse caso é só muito desgastante e, assim, muito ruim da gente ver essas atitudes partindo de pessoas que poderiam ser bem melhores do que isso e maiores do que isso também. Com certeza, falta de ética e profissionalismo. Rafael Araújo, para quem você indica o troféu Abacaxi? Olha, Jorge, eu queria no início da semana dar o troféu Abacaxi para a FIFA, porque a eleição deles é uma palhaçada, uma pataquada. É uma coisa bizarra. O Klopp ser melhor técnico do mundo, com o Hansi Flick sendo campeão com o Bayern. O Jorge Jesus não entra nem na eleição, com o Bielsa entrando, ganhando a segunda divisão. Mas depois do jogo de ontem, ficou meio difícil, né? Como o Arthur bem falou, bem frisou também em relação ao Mano Menezes, o Caleb também, o Mano Menezes, tem sido muito infeliz nas declarações dele. Entendeu? Eu posso falar assim, eu como profissional de educação física, a gente tem um comprometimento com o esporte. E o Mano Menezes, ainda mais sendo treinador, ele ainda tem mais ainda. Porque tem pessoas, tem crianças, tem adolescentes assistindo eles. E o cara vê um exemplo desse, um exemplo ruim, negativo, tóxico desse, é muito ruim para a imagem do esporte. Porque isso não representa o nosso esporte. É diferente, ainda mais tentando proteger, tentando acobertar. Ele poderia tentar acreditar, defender o atleta dele, mas não precisava diminuir o adversário, não precisava ser babaca com o adversário, entendeu? Então, eu poderia votar no Mano Menezes, mas não tem como não votar no Índio Ramírez, porque, afinal de contas, ele provocou toda essa situação. Muito bem. O meu troféu Abacaxi vai para o Mano Menezes. Com isso, eu vou desempatar aqui e o troféu Abacaxi da semana, então, fica para Mano Menezes, correto? Não, vai ficar pro Índio. Não deu empate, não. Foi 2-1. É isso mesmo. Índio Ramírez, então, recebe o troféu Abacaxi da semana. Dois. Dá 2, um para cada um também. Bate no meio. Merecido. E o troféu Maçã, gostaria de saber aí do Arthur. Meu troféu Maçã vai para o Gerson, por tudo que ele sofreu ontem também, né, na partida, mas porque ele vive uma grande fase, talvez um dos melhores jogadores em atividade não só no Brasil, como na América. Ele que vem elevando o nível do Flamengo,
né, quando está em campo, fazendo várias posições e fazendo todas as posições muito bem. Acho que é um jogador de uma classe extremamente gigantesca, jogador tecnicamente quase que assim, perfeito. Então, meu troféu maçã vai para ele. Caleb, gostaria de saber de você. O meu vai para o Leva, por ganhar o prêmio de melhor do mundo. Mais um troféuzinho lá para a coleção dele. E o Rafael Araújo? Eu sigo o Arthur, eu elejo o Gerson, troféu maçã. Jogou por 2, falou que tinha que falar, colocou a cara a tapa mesmo. A gente não pode, acho que não pode baixar a cabeça por esse tipo de coisa. Essas coisas não cabem mais no nosso futebol de hoje em dia em lugar nenhum. Racismo aqui não. E eu também fico com o Gerson também, pelo momento que ele vem vivendo, fantástico dentro de campo. E aí o racismo não dá para a gente aceitar. Temos que ignorar, temos que fazer justiça a todas as pessoas que são vítimas do racismo, porque afinal é crime. Ok? Com isso, então, o Gerson leva o troféu maçã da semana. Gostaria aqui de agradecer aos meus companheiros do programa Olho no Lance. Muito obrigado, Arthur, Caleb e o Rafael Araújo, que chegou no final e participou conosco de mais um programa Olho no Lance. Quero agradecer a você pela audiência, pelo carinho e pela confiança e, sobretudo, pela credibilidade do nosso trabalho. Prometendo voltar na próxima semana no Olho no Lance. Desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo aí para todos. O Rafael até colocou aí já, ó, preparado para o Natal, Rafael? Ho, 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 ho! Feliz Natal! Valeu, valeu, Caleb, valeu, Arthur, valeu, Rafael. Até o próximo programa. Programa Olho no Lance volta na próxima semana com muito mais informações do esporte. Até mais, amigos!